mais longe. Oferecimento Solar Anita, residencial sênior, lugar inspirador para quem quer aproveitar a vida. Samiras Equipamentos Médicos, tradição no atendimento de urgência. Senescentes envelhecendo com propósito. E Clube 60, vida compartilhada e inteligente. Bom dia! Estamos começando um Mais Longe, hoje super especial, tô até emocionada pelo dia, pra gente falar sobre pai, que às vezes é mais que amigo. Tiago já tá aqui super se homenageando, né, porque ele ama ser pai. Então, gente, bom dia. Estamos aqui ao vivo nos canais 24, 524 da Claro Net TV, em todas as plataformas digitais. Se quiser conversar com a gente aí, ó, vai lá no Facebook, interage com a gente que a gente vai estar respondendo, dando bom dia. Gabigol do Flamengo, não? Ah, ainda bem que falou Flamengo, né? Podia ser do Grêmio, mas eu nem vou tocar no Grenal aqui, né? Porque, vamos falar lá de eu cima. amei essa camiseta! Bom dia, Samanta, bom dia, Alexandre. Vamos dar bom dia ao nosso convidado de hoje. Bom dia, gente. Bom Prazer dia, estar aqui Alê. com vocês. Bom dia, Alexandre, que é psicólogo e sexólogo e tá falando com a gente do Distrito Federal, né, de Brasília, e vai contextualizar aí com a gente e bater um papo bem bacana. Sexólogo? Sexólogo, mas o papo não é sexo, tá, Thiago? Então, mas não dá pra ficar 2 horinhas depois do programa aí só pra dar umas Dá. dicas? Tranquilo. O papo sempre é sexo também, Sem né? problema nenhum. É. Verdade, né? Considerando que para ser pai precisa fazer, né? Vamos entender que isso também é da pauta. Certeza. Com Vamos toda entender certeza. que... É a primeira parte interessante de ser pai. Muito bom, já começamos bem este programa. E aí, então, Alê, seja muito bem-vindo aqui no Rio Grande do Sul, que é onde a gente está, mas a gente transmite aí para todo o país, na verdade para o mundo inteiro, porque estamos nas plataformas digitais. Queria já dar bom dia aqui para o pessoal que está no Facebook nos assistindo, o Mauro, que já deu bom dia bem cedinho ali para gente. Então, bom dia, Mauro. E quem quiser te fazer perguntas, fica super à vontade que a gente vai respondendo. Alê, então, deixa eu começar aí. Ô, Michele, antes para quem tá ligadinho aí conosco, hoje eu vou dar dicas de presentes pro Dia dos Pais. Nossa, se os presentes vieram dentro dessa mala... Tá aqui, ó. Tá aqui. Eu vou dar dicas de presente hoje durante o programa, hein? Nessa mala... Meu Deus, meu pai vai me cobrar disso, hein? Eu vou dar dicas de presente pro Dia dos Pais. Vai? Ajudar as pessoas a escolherem o presente correto pros seus Tu pais. sabe que pro meu pai, no máximo, eu vou fazer um cartão de cartolina, né? E aí, e mostrar pra ele no vídeo assim, pai, te amo. Beijo, seu Sérgio. Já vou dando um beijo agora pro seu Sérgio. Existe aqui. teleentrega, motoboys, eles podem levar alguma coisa pro teu pai. Tu pode pedir por WhatsApp, chega e eles entregam. Hoje em dia tem essas modernidades aí que facilita a vida. É? Tá, a gente vai conversar sobre isso, Depois eu te então. explico como que funciona. Então, olha só, deixa eu só dar uma retomada aqui, porque hoje o papo com o Alê vai ser sobre... A gente vai falar sobre sexualidade, que ele já abriu aqui pra nós dizendo que dá pra falar que é a melhor parte de ser pai, ou pelo menos a primeira. Masculinidade, vaidade, necessidades do homem de reconhecimento, trabalho, convivência e reconhecimento social. Então, Alê, eu já começo te perguntando quem é esse pai do século XXI aí? Eu acho que não tem muita diferença, não. A única ressalva que eu faço é que hoje os pais estão preocupados em serem amigos ou colegas de seus filhos. Enquanto, na realidade, um pai vai ser um pai sempre. Companheiro, amigo, orientador, professor e, quem sabe, às vezes até a figura de autoridade. Que os filhos, na realidade, enquanto são filhos jovens, não reconhecem e vão reconhecer realmente na idade adulta. Quando realmente vão perceber que o pai foi o modelo deles. Eu acho que o pai hoje, como sempre, tem que ser um modelo. Isso, Ale, é bem interessante que tu falaste. A gente não nasce com manual, né? Ninguém nasce com manual. E Não. E esse negócio de ser pai e ser mãe é sempre o pai e a mãe nascem junto com a criança. E me parece realmente assim, essa coisa de tentar ser amigo de filho,
isso pode confundir as relações, né, Samantha? Eu acho que eu posso Pode falar, uma Lê. coisa, veja só. A criança precisa basicamente de um norte, de uma orientação. Se ele não tiver isso em casa, através das autoridades do pai, e aí vou fazer também a ressalva da mãe aí, ele vai ficar perdido. E o norte é muito particular, é o norte da família. Tá? E aí vocês que é um estado de tradição, veja só, é a tradição que vem passando, é a orientação, os valores, a cultura e automaticamente os objetivos de vida. E Samantha? Cadê Samantha? Samantha é colega e psicóloga também. Hoje vai ser um jogo de tênis entre vocês, né? Porque são 2 psicólogos aí, eu e o Thiago, a gente vai ficar só ouvindo vocês. É muito psicólogo junto. É muito psicólogo junto. É quase um motim. É quase um motim, eu não sei se a gente está preparado para isso. Não, mas o Alê participou também do livro Um Olhar da Psicologia para a Terceira Idade, então ele veio para cá no lançamento, mas nem comeu um churrasco aqui com a gente, veio num bate e volta. Então já está convidado. No bolso. Oi? Alguém colocou um escorpião no bolso e não quis pagar o churrasco. Mas, Ale, eu acho que voltando, né, falando desse pai, na realidade, assim, as pessoas não podem confundir a autoridade, né, com bater. Então, a gente está falando de uma autoridade, de uma parceria, de você explicar, de você orientar, né? Então, essa autoridade não é para o filho ficar com medo, não é para o filho crescer com medo, né? Mas sim sendo orientado, não é isso, Ale? Exatamente, veja só. Uma coisa que é interessante é o pai assumir a paternidade. Eu vou dar um exemplo meu, não serve para ninguém, só para mim, tá? Mas é o que eu estava conversando com os meus filhos. Eu digo, olha, quando eu tiver 120 anos e vocês 100, se vocês não me obedecerem, eu vou jogar minha cadeira de roda, minha bengala em cima de vocês. Aí eles começaram a rir. Mas, pai, você vai ter cadeira de roda e bengala? Eu digo, com 120 anos, sim. Mas eu não vou abdicar da minha autoridade de pai. É mais ou menos isso. É o pai com a autoridade sobre os filhos. E não espancar, botar rebenque, de joelho no milho, aquela historinha toda que nós sabíamos que era mais terror do que educação. A gente tem aí uma mudança cultural ao longo dos tempos no modo de educar as crianças. E aí a própria figura paterna, que a autoridade é importante, talvez o exercício da paternidade tenha se modificado em alguma medida, né, com as ações. Então, por exemplo, assim, Caio e Marina provavelmente não apanham de relho. Chinelo. Que chinelo? Só de chinelo. Tu vai ver chinelo. Ah, meu Deus, não. Olha... Eu sou contra qualquer tipo de forma de violência. Não apanho, não, que lindo. Estão olhando lá, um beijo para eles. Então, assim, por quê? Porque, na verdade, a educação, ela passa, assim, pela conversa, mas a gente sabe que, muitas vezes, a questão da autoridade se confunde com violência, né? E o quanto isso, e muito centrado na figura paterna. O que a gente também tem que pensar é quando o pai não está presente para exercer também essa função paterna. Que isso é bem delicado nos dias de hoje, assim, né? Sim. Claro, agora nesse momento de quarentena, está servindo muito também para os pais se reinventarem. Então, percebo por experiência própria, tu está o dia inteiro em casa, então tu acaba participando 100% da educação das crianças. A minha esposa também trabalha, sai durante o dia, mas a gente sabe que boa parte da responsabilidade na educação e
tá com a mãe, né? Então, até porque as crianças, sempre quando precisam de alguma coisa, elas chamam a mãe, né? É a mãe 1 milhão de vezes, não ficam chamando pai, né? Mas isso até é um alívio, né? Na hora de brincar, chama os pais, né? Mas na hora de dar uma reclamadinha é com as mães, né? Mas eu tenho percebido que isso tem mudado bastante, assim. E até tem sido um desafio, porque às vezes o pai não tem tanta paciência. Eu me vejo em vários momentos sem paciência e tô tendo que trabalhar muito isso, assim, no dia a dia, para poder ter essa paciência com as crianças, estudando em casa, brincando, teimando. Tu sabe que eu vi Mas tem essa dificuldade da tecnologia também, né, Thiago? Exato. A tecnologia ela pode ser usada hoje também como forma de aproximação. Não de controle, de uma forma de controle também, né? Mas não excessivo. E eu até não sou tão velho, mas, claro, eu vou falar assim, na minha época... Essa frase é horrível, né? Tu passava brincando na rua. Na tua infância, não é na tua época. Mas hoje as crianças, elas estão presas mais dentro de um prédio, ou casas pequenas, e agora no isolamento, dentro de casa. Então, isso vem dificultando bastante, assim, esse pai do século XXI, né? Esse formato aí. Pois então, acho que os pais foram aprendendo. E eu vi um stories, acho que ontem ou hoje, de um pai fazendo uma crítica, dizendo: eu não sou super pai, eu sou pai. Né? E eu acho que isso é interessante, porque pai é pai. Né, Ale? Pai é pai. Olha, eu acho que é o Thiago que falou que, na realidade, ficava sobrando falta de paciência para ele e mais paciência para a esposa, para a mãe. Mas isso também é um aprendizado, é um condicionamento social. E uma outra coisa que é interessante é a característica de formação no desenvolvimento do homem e da mulher. A mulher, na realidade, ela é multitarefa, já que na caverna ela tinha que tomar conta de ter cantrópos erectinhos, colher as frutas, fazer rango para o pessoal, aquela coisa toda. E cabia ao homem, simplesmente, caçar o Tiranossauro Rex. Então, a visão masculina ela é mais pragmática e num foco mais direto. Hoje, na realidade, o que ocorre? Nós temos que aprender, talvez, para as mulheres, a ser mais multitarefa. E, automaticamente, com a tecnologia aparecendo, que foi aparecendo e comentado pela Samantha, nós temos também uma dificuldade. Aparece até aquela brincadeira do pai conversando com o filho: meu filho, agora que você chegou à puberdade e tal, vamos conversar sobre sexo. Aí o filho na internet pergunta: pai, você quer saber o quê? Há uma diferença muito grande nisso aí. Olha, eu só quero acrescentar um detalhe. Tiago, você escutou o Alexandre, né? Sim. Vai ter que aprender comigo e com a Michelle a ser multitarefa. Não, mas isso é a coisa mais certa, né? Porque, na verdade, hoje, a mulher, ela trabalha, o homem trabalha. Só que a mulher ainda cuida de casa e o homem só faz de conta ali, né? Faz só aquela social em casa. E a mulher educa e o homem também só faz de conta, faz aquela social. Então, na verdade... mas a gente vai ter que entrar em outras esferas. A gente tem hoje uma diversidade de papéis. Isso aí. Como assim? Super concordo. Isso aí, Samantha. Pode evoluir no assunto, porque eu super concordo contigo. Deixa eu ouvir mais um pouco. Fala mais. Não, senão a gente vai entrar numa coisa machista, né, Michelle? Não, eu já tenho que me cuidar para não chamar o Thiago de machista opressor. Hoje a gente está em dupla aqui, né? Não dá para chamar o Thiago de machista opressor aqui na frente do convidado. Não, aí eu vou fazer um adendo. Veja só. Se vocês estão no Rio Grande do Sul, cabia, na realidade, na tradição, o seguinte: as meninas
serem, na realidade, capacitadas a serem donas de casa. Tanto é que eram chamadas de prendas. Hoje modernizou tudo. Então está uma igualdade impressionante. Tem a prenda e tem o prendo. Será que Thiago é prendo? Eu tô longe, eu acho, de ser prendo. Vou ter que aprender. Mas vai ter que aprender multitarefa aí. Aí uma dica para os CTGs. CTGs aí, ó. Curso de prendo. A patroa vai ficar feliz comigo e com a Michele. Não, olha. E aí, gente, pensando ainda nessa relação de pai, filho. Samantha, tem alguma coisa aí que tu acha que é importante perguntar para o Alê neste momento? Bom, eu já estou querendo entrar no assunto das relações afetivas, né, desse homem. A gente está falando de um papel de autoridade, né, Alê? E às vezes os homens têm uma dificuldade também de expressar os seus sentimentos. De repente, se eu for muito afetuoso, eu vou perder a autoridade, né? Você vê isso como uma dificuldade? Samantha, eu acho que a dificuldade, basicamente, não é só expressar o processo de afetividade, de carinho, não. Eu acho que está relacionado basicamente a um treinamento, a uma capacitação. E a estrutura de personalidade de cada ser humano. Uma coisa que vocês sabem que tanto eu quanto o Thiago devemos ter ouvido o seguinte: homem não leva desaforo para casa. Então a gente teria que sair na porrada para poder resolver o problema, mesmo que chegasse quebrado em casa. Se apanhar na rua, apanha em casa. As mulheres... Se não apanhar na rua, apanha em casa. Tá? Bom, uma outra coisa também que cabia, por exemplo, culturalmente ao homem, a ser o provedor da família. Por sorte, nós estamos sendo providos pelas mulheres também. Bom, como falou o Thiago, a mulher dele trabalha, tá? Então vamos lá. Tá certo. Então o que ocorre? Só que no condicionamento social, nós ficamos ainda meio cavernosos. Trazendo toda aquela tradição de, bom, agora eu vou chegar em casa, eu trabalhei, sento na televisão, o cuidado das crianças é com a mãe, o que hoje é uma inverdade. E você pode mostrar, por exemplo, a afetividade sem ser piegas. Tá certo? É no carinho, no contato, no tato. Então Ale, as formas de manifestação são diferenciadas. Então, Ale, sabe que o meu pai, eu tive que ensinar ele a dizer assim, quem é a princesinha do papai? A primeira vez eu levei 30 minutos até ele dizer tu. Mas 30 minutos de tortura psicológica para dizer assim, quem é a princesinha do papai? Hoje ele já fala com muito mais tranquilidade, porque ele sabe, né, o que acontece, né? É isso mesmo. Mas eu acho que isso é ensinamento. E aí, sobre isso também, a gente vai falar no próximo bloco dessas relações afetivas aí. Então, a gente vai ficando por aqui nesse bloco. Te espero daqui a pouquinho. Não sai daí. Voltamos com Mais Longe aqui nos canais 24 e 524 da Claro Net TV para falar de pai, pensando pai mais que amigo. E quem tá com a gente hoje é a Alex Marques. Eu posso chamar de Alex, né? Porque agora eu já achei Alex e Alex. Pode. Pronto, eu vou chamar de Ale, Alex, vou chamar pelo apelido. Olha só, é íntimo. Eu vou chamar de Xande. Acabou. Já que a gente gente, tá Alexandre é o nome do meu pai, né? Ah, doutor Citarte. Não, um beijo pro doutor Citarte, né, mais carinhosamente conhecido por mim como tio. Beijo, tio. Vai morrer agora. Michele, o Alexandre, ele deixou uma dica no primeiro bloco bem interessante. Qual? Então, na verdade, claro, os filhos vão crescendo, a gente não precisa mais falar sobre sexo, alguns relacionamentos com eles, porque o doutor Google já falou. Então, mais ou menos. Exatamente. O Alexandre, então, na verdade, a gente começa daí a falar com os pais, é isso?
Porque os pais, às vezes, não tem tanto acesso ao Google, não tem tanto a manha, começa a inverter, então eu vou falar com os pais. Aí você aprende com o filho. Eu aprendo com o filho e explico pro meu pai, assim. Pro neto. Não, explica pro teu pai ou pro teu neto que ainda não tem acesso à internet. Então, ou pode fazer já essa ligação neto-avô, assim. Não. Pode. Gente, olha só, o pessoal aqui no Face, a Raquel, na verdade a gente tem que estar com várias manifestações aqui, a Janice está nos assistindo, a Marilice, bom dia Marilice, a Luciana Betoni também tá com a gente, ó, concordo plenamente, a educação e formação faz toda a diferença, um beijo Lu, vi que tu nos deixou uma dica ali de pauta, a gente vai considerar, e a Raquel Pavim tá colocando aqui, ó, a identidade social do homem é construída sem permitir este falar sobre sentimentos, sem falar sobre saúde e sexualidade, o que dificulta as relações e o autocuidado. Na vida adulta e na velhice, aquilo de homem não chora. É isso, Ale? Exatamente. Não chora e não leva desaforo para casa. E aí a gente se levar desaforo, vai apanhar de novo. E aí a gente tem como isso se perpetua na família, né? Olha, o Brasil é muito grande. Então, o que ocorre? Nós temos... Cada estado pode ser comparado culturalmente a um país diferenciado. Então, nós generalizarmos, corremos risco, tá certo? Mas, em tese, é mais ou menos isso. Então, Ale, olha só, aqui a gente pensando um pouco em relações afetivas e tal, tem a questão da vaidade masculina, né? Tem a relação afetiva, mas também tem a percepção sobre vaidade masculina. Essa percepção de autocuidado interfere nas relações do homem? Eu acho que é esse novo homem... Aí a cobrança talvez seja de vocês mulheres, né? É óbvio que na hora que eu vou tentar conquistar alguém, eu vou pentear o cabelo, escovar os dentes, andar bonitinho, aquela coisa toda. O grande problema é que depois de conquistado, há uma acomodação. Então se coloca aquela camiseta de propaganda eleitoral de 10 anos atrás, senta-se no sofá, é o que vocês reclamam, uma cerveja na mão e o controle remoto no outro para ver o jogo. Então, veja só. E dorme de samba canção. O cuidado é necessário sempre, com toda certeza. Mega sexy. Então, o que ocorre? O cuidado é necessário sempre, tá certo? Tanto para a mulher quanto para o homem. Até porque o encantamento vai se dissipando na esculhambação. Se eu não estou arrumadinho, bonitinho e tal, eu estou fazendo para mim, mas estou fazendo também para a pessoa que está comigo. Para ela, pelo menos, não se assustar quando olhar para a minha cara. Então, há uma necessidade. E hoje, o que ocorre? A própria propaganda de televisão, a mídia em geral, né? Televisão, revista e tal, creminho, aquela coisa toda. Existem cabeleireiros especializados. Então, é uma necessidade de se tentar, por exemplo, a estrutura física, né? Visual. Mas alguém falou sobre saúde também. Isso, a Raquel falou aqui pra gente. Há uma coisa interessante, né? Pois é. O que ocorre? Para o homem tem uma característica muito interessante. Eu não estou sentindo nada, então não vou procurar. O que é uma burrice ampla, total e restrita. Tá certo? Eu vou trabalhar preventivamente. Então vou ficar bonito, charmoso e saudável. Mas tu sabe, Ale, que essa questão da saúde do homem é bem interessante, a gente pode analisar até pelas políticas públicas. O valor investido em política de saúde do homem é infinitamente menor do que o valor investido em política de saúde da mulher.
E a saúde do homem, ela é basicamente associada à questão da prevenção do câncer de próstata. Como se fosse só isso. Com certeza. O homem reduzido à próstata. Com certeza. E aí eu acho que isso... Ele ri. Volta-se a sexualidade. Ah, de novo! Ô, gente, a gente tenta sair do sexo, o sexo não volta. E o sexo volta. Demos uma volta e voltamos. É verdade. Tem uma frase que diz, né, que tudo é sobre sexo, menos sexo, porque sexo é sobre poder. Mas, é verdade. Mas, e aí a política de saúde do homem é basicamente isso, e os homens não têm essa cultura do autocuidado, né? As mulheres, elas estão aí desde sempre. Não. E como é que a gente percebe a necessidade? Até porque é uma coisa interessante, veja só. Ao mesmo tempo que ela está cuidando dos filhos, a mãe é cuidadora, a mulher, de certa forma, é cuidadora por excelência, e ela sabe que ela tem que estar bem até para poder cuidar da prole. Então, uma coisa associa a outra. Enquanto que o homem está lá tentando, no trabalho, trazer o sustento, aquela coisa toda. Eu não tenho tempo para investir na minha saúde. Está lá o homem correndo atrás do Rex. Tá lá correndo atrás do Rex. É. Bom, ainda bem que algumas coisas se modificam, né? E aí, bom, aqui, Samantinha, temos perguntas sobre relações afetivas? Desculpa, porque eu caí, voltei agora, eu não ouvi nada. E aí, não, eu tava te perguntando se temos perguntas sobre relações afetivas. Ou sobre sexo, né? Estamos falando de sexo também. É, não, hoje tu tá que tá, né? Você sabe que eu achei interessante um comentário falando assim a mãe quando cria o filho sempre fala assim, eu sou mãe. E eu acho que isso é uma... Fala, Samanta. É uma questão... Eu acho que isso é uma questão importante da gente poder perguntar também para o Alexandre qual que é a visão dele, né? Quanto a isso. Se é mesmo isso ou se vai existir uma falta também de uma figura masculina. Quando se diz mãe, né? Ô Samanta, veja só uma coisa que é interessante. Desempenhar o papel social de mãe é complicado. Agora, imagina tentar interpretar um papel social dela e de um personagem que ela não tem a mínima ideia. Da mesma forma, o homem. Da mesma forma, o homem, veja só. Eu sou pai, tá certo? Mas eu jamais conseguiria atender às expectativas da criança em relação ao papel de mãe. Por mais que eu me esforce. Alguma coisa vai ficar numa lacuna, faltar um preenchimento. Uhum. Então, nós sabemos perfeitamente bem que algumas mães, principalmente as mães separadas, se esforçam horrores para tentar atender bem os seus filhos. Até porque é uma coisa, se elas errarem, se as crianças fizerem alguma coisa, elas assumem a responsabilidade pelo erro das crianças. Uhum. É como se elas fossem as culpadas. Tá? Daí essa história do pai. Dá conta de dois papéis que, na verdade, sendo um já é extremamente difícil, dois é quase impossível. É completamente, sim, impossível. Mas tu sabe que a percepção das crianças sobre pai e mãe é interessante. Anos atrás, eu conversando com um colega que é um pai super dedicado, e dedicado mesmo, assim, exerce várias funções assim, de cuidado, e o filho dele chegou para ele, observando todas as tarefas que ele desenvolvia, e disse assim, pai, tu é tipo mãe, né? E aí ele se deu conta que muitas das tarefas que ele executava eram tarefas que tipo mãe executavam. E aí ele parou e pensou, não, só um pouquinho, qual é a percepção de pai e mãe desse filho? Eu nunca esqueci essa frase, pai, tu é tipo mãe, porque justamente isso, né? As crianças também têm a noção do que o pai faz, o que a mãe faz. Sim. Quem vai na reunião da escola, quem quem tem um papel de autoridade mais severa, quem tem um papel mais de colo, de acolhimento, né? E aí, pensando nisso, o pessoal aqui tá se manifestando, aqui falando.
Até a minha mãe colocou aqui, ó, minha mãe se manifestando dizendo que foi pãe enquanto meu pai trabalhava. E realmente, meu pai foi petroleiro muitos anos. E quando ele se aposentou, então, assim, ele veio fazer essa tarefa de cuidado. E aí eu sou o que sou. Não apesar do meu pai, mas muito por conta do meu pai. Eu acho que muitas pessoas são o que são apesar dos pais. Eu acho que eu posso dizer que eu sou o que eu sou pelo meu pai. Né? Então, olha aqui rapidinho, antes de encerrar o bloco, Daniel Santana, um amigaço meu lá, Feliz Dia dos Pais, está comentando aqui no Facebook: consegui fazer uma boa transição do pai autoritário para o pai amigo, ao enxergar que estava errando com eles, e isso foi um aprendizado para ele. Empolgante. E isso é bem importante, né? O quanto a gente ele conseguiu perceber essa transição necessária. Que isso é bem difícil. Bem difícil. Mas nós temos que encerrar o bloco. Temos que encerrar o bloco, então vamos para o próximo bloco, então não sai daí. O próximo bloco eu vou dar dica de presente? Por favor, né? Porque eu tô louca para saber o que tem nessa mala. Então não sai daí que a gente vai abrir a mala do Thiago. Já voltamos. Voltamos com Mais Longe hoje para falar sobre pais. Nossa homenagem singela aqui a todos aqueles que são pai de verdade, que estão ali na luta. E, bom, antes da gente abrir... Ou novo pai, igual vocês estão falando. Aí o novo pai. Eu não tô gostando disso. Não tem novo pai. Pai é pai. Novo pai. Que novo pai é pai, mãe é mãe. Ponto. Tá, vaca é vaca e deu, né? Exato. Preto é preto, branco é branco. Novo pai. Novo pai. Para tudo. Alexandre, estão me confundindo aqui já. Não, eu já estou preocupado com uma coisa. Eu estou adorando esse novo pai. Tu tá gostando? Pelo meu cabelo branco, eu já rejuvenesço um pouco. Maravilha, resolvido um problema. E antes da gente... Mas assim, ó, falando... Não, eu queria dizer que antes falando em cabelo branco... Diga, Samanta. Falando em cabelo branco, como a gente falou desse pai, eu acho que a gente trouxe muito mais, assim, esse pai cuidando dos filhos menores, né? E eu quero poder abordar, pensando no nosso programa, na longevidade, né? Quando os filhos crescem e saem de casa. E aí? Ou a gente tem a gente também tem o prolongamento desses filhos hoje em casa, né, Lê? Porque às vezes nem sai de casa. E é isso aí, o pai tem que se reinventar, né? Filho com 45 anos está em casa ainda. Não, ele pode processar o filho e mandar o filho para fora de casa também, né? Mas aí vai ser com o André. André, daqui a pouco entra a gente no Endireite e aí a gente vai entender um pouquinho sobre a responsabilidade dos filhos com relação aos pais. Mas antes eu queria ouvir o Alê falando sobre esse negócio aí de sai de casa, fica em casa, ninho vazio, ninho cheio. Depende da cabeça de cada pai. Perdão, dos pais. Eu tenho um exemplo típico de um amigo meu. A filha vai casar e o filho está saindo de casa ao mesmo tempo. Bom, ele não ficou triste, não ficou com a síndrome de ninho vazio. Ele já estabeleceu projetos. No quarto da filha ele vai fazer a biblioteca e o escritório. E no quarto do filho ele vai quebrar a parede e vai fazer o home theater. Tava louco que os filhos saíssem. Doido que os filhos saíssem. Então vamos lá. Vai. Então é relativo. Quando eu saí de casa... Agora, em alguns casos, se o pai realmente não tem essa estrutura, essa cabeça, e não tem ninguém, vai ficar numa sensação de abandono. Tá certo? Então isso já tem que ser trabalhado cedo. Tecnologia. Já tem que ser trabalhado cedo. Com todas, veja só, filho na hora que nasceu, cresce, entra numa fase de desenvolvimento e é para cair fora. Ela tem que desenvolver a vida dele. Então nós temos que estar preparados para isso. Ótimo. Aí, Caio e Marina, Caio e Marina, fica a dica, vocês estão com 10 anos, hein?
Já vão se agilizando vocês dois. Não vou ficar com vocês em casa, eu já quero botar uma mesa de sinuca lá, eu já quero ter uma quadrinha de futevôlei, quero organizar meu espaço. Vou jogar contigo, Thiago. Não, vamos jogar, vocês se agilizem vocês dois, hein, tia? Riquinhos. Gente, deixa eu... Mas o Alexandre trouxe uma situação bem importante que ele falou, a importância de ter o planejamento, né? Até mesmo quando a gente pensa em aposentadoria, a gente tem que fazer um planejamento para aposentadoria. Né? Senão você vai acabar jogando truco ou bocha. E a vida fica meio restrita. Bom, há uma frase do Henri Thoreau que eu acho fantástica. Ele diz o seguinte: nunca te afaste dos teus sonhos, pois se eles se forem, você continuará vivendo, porém terá deixado de existir. Fantástico. Ou seja, o sonho, a meta, o objetivo é de uma necessidade constante na nossa vida. Pode ser alterado a qualquer momento, tá? Tu sabe, Ale, que um dia eu perguntei pro meu avô o que mantinha... Meu avô tem 86 anos, eu acho. O que mantinha ele bem, né? E ele disse: minha filha, eu tenho planos todos os dias. Eu acordo sempre sabendo o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou fazer semana que vem. Eu sempre tenho um plano. E aquilo para mim, isso para mim é de uma inspiração e de um ensinamento, porque ele tem planos todos os dias. Seja o futebol, seja comprar uma coisa nova, um eletrônico novo, porque ele é todo tecnológico, né? E aí essa questão do sonho, do plano, do planejamento, quanto isso mantém as pessoas? Claro. Olha bem uma coisa que é interessante. Imagina se de repente nós não tivéssemos planos e projetos, nada para fazer. Que tédio que seria a vida. Seria no mínimo um pouco mais triste, ou muito mais triste. E para a gente poder agora também conversar sobre um outro aspecto da paternidade e do cuidado, a gente tem a doutora Andréia André, que vai nos falar um pouquinho aí sobre essa questão do que a legislação fala dos deveres dos filhos com relação aos pais. Então, doutora Andréia André, que aí é uma advogada, ela é militante na área da saúde, do direito da saúde, eu acho isso um máximo quando ela fala, nos ajuda a entender o que a legislação, né, o que os aparatos legais aí nos falam sobre os deveres dos filhos com relação aos pais. É contigo, Andréia. Bom dia, tudo bem? Excelente assunto. Não é incomum que com o avanço da idade, alguns infortúnios aconteçam e esse pai não consiga se aposentar, tendo que recorrer aos filhos para conseguir um auxílio financeiro. O nosso ordenamento jurídico, ele possui dispositivos que garantem esse dever, como, por exemplo, a nossa Carta Magna, no artigo 229 da Constituição Federal, nós temos o dever do filho maior de assegurar a velhice dos seus pais. Temos também, no artigo 1696 do Código Civil, o dever de prestar alimentos que entre pais e filhos é recíproco. No artigo 30 do Estatuto do Idoso, nós temos, com absoluta prioridade, a família assegurando a saúde e a alimentação dos seus idosos. Mas, se isso não for conseguido de uma forma natural, nós temos a via judicial, onde entraríamos com uma ação de alimentos e esse pai pode ingressar contra um filho, o qual ele acredite tenha mais condições financeiras dentre os outros, ou colocando todos os filhos no polo passivo, e o juiz fará a cota parte de cada um, dependendo das condições financeiras desses filhos. Mas note que o Código Penal, no artigo 244,
Quem deixar desassistido, quem não prover sustento, carinho, atenção, medicamentos aos seus ascendentes maiores de 60 anos, estará incidindo em crime de abandono, agora, com pena de 1 a 4 anos. Agora, se esse ascendente tiver algum tipo de doença incapacitante ou demência, por exemplo, já incorre no artigo 133 do Código Penal, o qual é abandono de incapaz, cabendo uma majoração de 1/3 da pena e direito a danos morais. Então, pessoal, vamos cuidar muito bem dos nossos pais. Um beijo a todos os pais que nesse dia de hoje, ao meu pai em especial, ao Tiago. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada, doutora Andréa. Um beijo pro seu papai, que é um queridão também, faz uns bolos e umas cucas aí que eu tô louca para provar. E bom, gente, temos aqui Tiago com a mala e os presentes, as dicas de presentes. Eu não sei se ele vai abrir essa mala. Porque eu vou iniciar. Ô, Michele, depois eu quero contar uma... Sim, é tanto, porque eu tô aqui na curiosidade dessa mala. Ele veio com essa mala, eu não sei o que tem ali. Isso é de verdade, gente, eu não sei o que tem ali. E aí eu tô até com medo do que pode sair dessa mala, só pra constar no dia de hoje. A mala é novinha. A mala é nova, Deus do céu. Os presentinhos aqui são novos também. Ai, lá vem bomba. Os pais vão adorar. É. Os pais vão adorar. E aqui eu quero ver essa mala. Ó, a Samanta na expectativa. Tem coisa boa aqui. Eu não sei se dá tempo agora, a gente vai ter que deixar, acho que pro próximo bloco. Ó, o suspense. Tá, olha só. Próximo bloco. Se a gente deixar para o próximo bloco, eu quero puxar um assunto aqui bem importante que a Andréia nos trouxe também para fazer pensar. Quando os pais, quando os filhos se tornam pais dos pais. Isso é importante. A gente tem também uma pessoa que está perguntando aqui também quando isso acontece, né? Porque a gente tá falando de situações aí financeiras, né? E também de abandono. Mas, então, Samanta, isso até, claro, eu vejo várias pessoas falando isso, eu até não concordo, tá? Eu acho que a gente não vira pai dos pais. A gente tem obrigações como filhos, tá? Então, na verdade, eu acho que é filho, mas só que tu tem obrigação como filho de cuidar dos teus pais. Da mesma maneira como pai, tu tem obrigação de, em determinada fase da vida, tu cuidar dos filhos. Então, claro, eu ouço várias pessoas, agora eu virei mãe da minha mãe, eu virei pai do meu pai. A minha humilde opinião, a pessoa continua sendo filho, só que ela tem deveres como filho. Então, eu super concordo contigo. Deveres e responsabilidades. Olha... Então, eu não vou virar pai do meu pai, não vou virar a minha irmã, virar mãe da minha mãe, não. Registra aí, que eu acho que é a primeira vez que eu vou concordar com o Thiago. Então pode registrar aí, que eu estou concordando tá com o Thiago. Eu também vou concordar. Tipo... É a primeira vez. Né? Eu vou meter uma de Jean-Pierre agora aqui. Meu Deus do céu. Bora. Agora, vamos, já que a gente concordou, será que o convidado pode falar? Boa, né? A gente tem um convidado, né? Aí, Alexandre, concorda comigo, Alexandre, por favor. Ai. Em tese, eu concordo contigo, Thiago. Em tese. Eu estava falando com a Samanta em off o seguinte: na vida nós temos 3 grandes sustos. O primeiro é quando a gente percebe que Papai Noel não existe, tá? Que era fake. Bom, o segundo é quando nós nos tornamos da estatura financeira e cultural dos pais. É verdade. Ou seja, aqueles monstros sagrados, de repente nós estamos no mesmo nível. E o terceiro, que é pior e mais pesado, é quando nós nos tornamos pai dos pais. Eu concordo com o Thiago na nomenclatura. Tá? Agora, realmente, o que é pior, nós temos que ser, na verdade, termos autoridade
mas sem minar a capacidade dos pais. Então, nós seremos também artistas. Exatamente. É mais ou menos isso. Garantir a autonomia dos nossos pais nos processos decisórios é a coisa mais difícil que tem. Eu sempre brinco, não é nem brinco, eu falo sério sobre isso, que tem um momento que vira a chave e parece que a gente começa a mandar nos nossos pais. Parece que a gente sabe mais que eles e parece que a gente tem que tomar as decisões por eles. E deixa de respeitar decisões e escolhas, porque entende que eles não sabem mais. Na verdade, a gente começa a desrespeitar toda uma história. E eu acho que aí que entra essa não é fantasia, mas essa fala de que nos tornamos pais dos nossos pais. Porque a gente assume uma responsabilidade e descaracteriza uma história. É porque isso é muito novo, né? É muito novo. A gente nunca foi tão velho. Exato. Então a gente está aprendendo como é que faz. Isso dá um programa inteiro, hein? Exato. Dá. Eu tive uma experiência interessante uma vez ao atravessar a rua com meu filho. De repente, eu senti a mão no meu braço me apoiando para atravessar a rua. Sim. Não tenho o que comentar, né? Naquele momento, ele já estava assumindo um controle sobre mim. Ou seja, não vou deixar o meu velho se lascar aqui no asfalto. E aí a gente começa a perder que essas mudanças são, sim, parte da nossa caminhada. E falando em caminhada, a gente vai se encaminhando para o final deste bloco. Não sai daí, porque no próximo a gente vai contar quem são nossos pais, porque a gente botou nas redes sociais lá para adivinhar quem era o pai da Samanta, do Thiago, da Michelle. Então, a gente vai falar quem são nossos pais. Mande rápido, porque a gente tem que falar da tua mala também. Beijão a todos os pais lá do Solar Anitta. Um beijo. A toda a equipe, Samira, os pais também, forte beijão especial. Funerárias reunidas, todos os pais, tem diversos pais lá também. Clube 60, Senescentes. E lembrando as funerárias reunidas, a todos os pais que já partiram. Porque esses moram dentro da gente. Então, esses a gente não esquece. Então, super beijo a todos. Beijo aí, ó. Não sai daí que a gente já volta. Voltamos com Mais Longe aqui nos canais 24 e 524 da Claro Net TV e em todas as plataformas digitais para dizer que estamos falando sobre Dia dos Pais, na verdade sobre pai, se é esse amigo mesmo. E bom, Thiago aqui se preparando para abrir esta mala. Por favor, Thiago, abre essa mala porque a gente já está no final do programa, então abre logo essa mala. Tem aí os tambores. Será que temos tambores hoje? Tambores. Ó, estão procurando os tambores. Estão procurando os tambores. Então abre isso antes dos tambores. Vamos lá. Enquanto... Tem suspense. Suspense aí. Então, antes de abrir a mala, eu quero agradecer ao Bruno, do Bazar Sul, que fica na Venceslau Escobar, número 2693. Vamos ajudar os comércios dos bairros, tá? Vamos fomentar nesse momento agora de isolamento social. Telefone WhatsApp de lá, 99 17 45 315. Então, brigadão, Bruno, obrigado, Carlos, pela parceria. Me ajudaram a organizar esses presentes, essas brincadeiras para o Dia dos Pais. Então, o que o pai gosta de ganhar no Dia dos Pais, Michelle? Olha, o meu me pediu esse ano para não dar cueca nem meia. Tá, calma aí, vamos ver o que tem. Aqui, ó. Eu tenho aqui... Ele disse, eu tenho bastante, minha filha, não precisa me dar cueca e meia. Pai eu adora... já dei muita meia pro meu pai. Olha só o tamanho disso aqui. Pai adora ficar caminhando dentro de casa. Então, o que ele vai gostar? Ai, raquete pra mosquito. Raquete pra ficar matando mosquito. A gente falou a manhã inteira aqui, o pai não encontra o Rex na rua, então ele fica catando mosquito dentro de casa. Boa. Mosquito, mosca. E aqui, ó, dentro da super mala, meu Deus do céu. Vamos ver o que pai gosta de ganhar. Olha só. Uma chavezinha para ver a voltagem na luz. Então, às vezes, não tem o que fazer dentro de casa, tu vai lá e fuça na luz. Isso eu gosto, isso eu quero. Uma baita de uma lembrancinha pros pais. Mas temos mais aqui, ó. Isso aqui o Alexandre vai gostar.
Isso aqui, olha, isso aqui é retrô. O espelho. Papai adora pentear o cabelo e ficar bonito pra sair. Então, um espelhinho é fantástico. Não, esse espelhinho é bem retrô. Aqui, ó, olha só, eu tô indo mais rápido por causa do tempo. O pai sempre perde coisa assim, e sacola, e carrega um monte de coisa. Então, uma pochete. Uma pochete. Não tem erro, não perde documento, não perde chave de casa, não perde nada. Aqui, vamos abrir esse aqui agora, olha aqui. Vai fazer a Samanta se engasgar. Eu tenho um monte de presente aqui. Olha aqui as cuecas. Cueca. Pai tá sempre mal de cueca. Então cueca é sempre bem-vinda, Samanta. Cueca, olha, pai ganha cueca no Dia dos Pais ou no aniversário. Então ele fica esperando essas datas pra ganhar cueca. Vou te contar, viu? Pai adora, olha só, dificilmente o pai vai usar, mas ele adora ganhar uma canequinha. Escrito o quê? Paizão. Paizão, olha só, pai adora essas coisas assim. Vai ficar guardado lá, mas é um baita de um presente aqui. E tem aqui, ó. Ô, Michele. Aqui, calma aí, Samanta. Eu quero saber Meia é bom. Porque o pai sempre rasga as meias no futebol, perde meia, então meia é bom. E pra encerrar... ainda bem, né? Pra encerrar, aqui, ó. Vamos lá, Thiago. Pra encerrar, isso aqui é fantástico pra ficar carregando dentro de casa. Pai adora uma caixinha de ferramentas. Não tem coisa melhor, tu pode guardar um monte, tu nunca vai usar. Não. Legal. Mas é fantástico de ter. Então, essas são minhas dicas aí pro Dia dos Pais. Obrigado novamente, Bruno, Carlos do Bazar Sul, na Zona Sul e na Protásio. Brigadão pela parceria e pela força. Gente, eu só tenho uma coisa para perguntar. Samanta, temos dicas. Eu tô com uma dica aqui, ó, além de todos esses presentes, eu tô com uma dica de leitura aqui, que Papai é Pop, né? Do Piangers. Eu não sei se tu tem ele aí, eu tenho aqui. E o que tu tem aí? Não, a minha dica é Um Pai em Dose Dupla, que é uma comédia muito legal, que fala sobre a disputa divertida de um padrasto e de um pai biológico de duas crianças, disputando a atenção e o amor dessas crianças. Eu acho que é um filme aí para assistir com a família, e muito bacana. E se divertir um pouco, né? Ter um dia muito feliz e um feliz Dia dos Pais a todos os papais, principalmente para o meu. Então é o teu papai. E aí, gente, olha só pra gente poder relembrar que a gente ainda tá em distanciamento social. E pensando no distanciamento social aí, quem não puder encontrar o seu pai por questão de segurança, faz uma videochamada, faz uma ligação, porque o importante é estar junto nesse momento, né? E que pai é quem cria, né? Eu sempre digo isso pro meu, embora eu tenha as bochechas do meu pai, eu sempre digo, pai é quem cria. Ok, parou. Parou. Então, gente, assim, ó, parou, o pessoal aqui tá dizendo. Beijão pro meu pai, pra todos os pais. Beijão, Alexandre. Feliz Dia dos Pais pra ti. E pra quem não sabe quem é nossos pais, vai lá pras redes sociais. Então, gente, muito obrigada. Ale, muito obrigada pela participação aqui hoje. E vamos ficando por aqui. Então, um beijo e feliz Dia dos Pais pra todos os pais. Mais longe, oferecimento Solar Anita, Residencial Sênior, lugar inspirador para quem quer aproveitar a vida. Samiras Equipamentos Médicos, tradição no atendimento de urgência. Senescentes envelhecendo com propósito. E Clube 60, vida compartilhada e inteligente.